Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos transmitindo o nosso culto aqui online para que você possa adorar, orar juntamente comigo e também ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer que é um privilégio para mim, mais uma vez, estar sendo recebido por você aí na sua casa, no seu lar ou no seu carro, aonde você estiver. Eu quero te agradecer por estar conectado conosco neste culto, que eu tenho plena segurança que Deus vai falar ao teu coração. Portanto, fique com a gente. Eu quero dar as boas-vindas para você que está se conectando agora, lembrando sempre que é muito bom que você compartilhe os nossos vídeos. E para que você possa fazer isso, é bom também que você se inscreva no nosso canal. Eu sou o pastor Ítalo Corsini, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Santos, aqui na Ponta da Praia. E você pode se inscrever no nosso canal, que é ADMS Ponta da Praia. Vou repetir, ADMS Ponta da Praia. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e também você não esqueça de ativar o sininho. Clique ali no sininho e coloque todas as notificações, porque daí todos os vídeos, todos os cultos que nós transmitiremos, você vai receber um aviso com antecedência. Então, com 30 minutos antes, você recebe um aviso no seu celular para que o culto vai estar iniciando. Então, é muito bom que você se inscreva e ative também o sininho das notificações, tá bem? Eu gostaria de convidar você neste momento para nós orarmos, para iniciarmos esta transmissão e pedirmos principalmente que Deus esteja conosco neste momento, que esteja me usando como instrumento de Deus para a sua vida e que também a presença do Senhor seja algo tremendo aí aonde você está, do seu lado, junto com você. Esse é o momento de nós reunirmos a família, é o momento de nós chamarmos o esposo, a esposa e que possamos juntos cultuar ao Senhor, que nós possamos ter uma comunhão verdadeira, eu e você e também nós juntamente com o Senhor Jesus. Eu te convido para orar, vamos orar nesse momento. Pai, é no nome de Jesus que nós iniciamos esta transmissão e eu venho neste momento a te pedir que tu venhas a abençoar cada um que está assistindo este culto neste momento. E que eles venham ser tocados pelo teu Espírito, porque nada adianta de nós estarmos aqui ministrando a palavra, falando de ti, se eles não forem tocados, convencidos pelo teu Espírito Santo. A tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence. Então, nós te pedimos neste momento a operação do teu Espírito Santo juntamente comigo e juntamente com aqueles que estão nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus nós clamamos pela tua bênção e que tu se agrades, Senhor, deste culto para louvor, honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Nós vamos estar, antes da mensagem, trazendo um louvor para você. Este é o momento onde nós adoramos a Deus, onde nós louvamos a Deus, juntamente com este cântico que vai aparecer para você aí. Eu costumo dizer que os cânticos, as letras das músicas que nós colocamos aqui, muitas vezes são palavras que eu e você usamos para nos expressar a Deus e que normalmente nós não conseguimos orar com tais palavras. Então, quando nós cantamos, adoramos, nós nos dirigimos a Deus fazendo uso da letra da música, da letra do cântico, para poder adorar ao nome do Senhor. Então eu quero te convidar agora, vamos adorar, vamos louvar a Deus e daqui um pouquinho nós voltamos com a mensagem de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe
e até daqui um pouquinho. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa.
Como enfrentar o medo? Você tem medo de quê? O medo é algo que está acompanhando, fazendo parte da vida de muitas pessoas nos dias atuais. Você sabe disso? E é comum que todos nós venhamos a sentir medo, não é verdade? O medo faz parte da nossa vida. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Uns têm medo de dirigir um carro, outros têm medo de ouvir o chamado de Deus, outros têm medo de fracassar, outros têm medo de perder alguma coisa ou perder alguém, outros têm medo do futuro, outros têm medo de que as suas necessidades não sejam cumpridas, não é? Supridas. E existem vários tipos de medo. Tem pessoas que chegam num nível de medo que não conseguem sair de casa, entram em estado de verdadeiro pânico. Outras pessoas também com um nível elevado de medo não conseguem dar um passo adiante, porque ficam paralisadas. E a verdade é que o medo, ele tem dois lados. Ele tem um lado positivo, um lado benéfico, mas ele também tem um lado negativo. O lado positivo do medo é que o medo sempre vai te dar um alerta do perigo que está lá na frente. Quando você vê um carro em alta velocidade, você já diminui, você para, deixa ele passar. Por quê? Porque você tem medo que aquilo cause um acidente. Então, este medo é benéfico, é bom para nós, para que nós possamos evitar o perigo, e muitas vezes também nós conseguimos analisar as consequências de certas atitudes que nós tomamos. Mas tem um medo negativo, tem um lado negativo deste medo, que é o quê? O medo muitas vezes ele nos paralisa, ele nos engessa, ele nos mantém no mesmo lugar por muito tempo e impede que nós venhamos a avançar, impede que nós venhamos a prosseguir, muitas vezes impede de nós realizarmos aquilo que fomos chamados para realizar. O medo nos impede de cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por vistas. E viver por fé é assumir riscos, é sair da zona de conforto, é sair da zona de segurança. E isso nos impõe a necessidade de confiar em Deus, a necessidade de ter fé. E a fé, ela é o oposto do medo. Então, é normal que nós tenhamos medo de algumas coisas, mas nesta mensagem eu gostaria de trazer para você, para que você não permitisse que o medo domine a tua vida, que o medo não venha dominar a tua vida. Quantas pessoas hoje estão dominadas pelo medo? E nós não podemos ser dominados por nada, a não ser dominados por Deus, dominados por Cristo. Para isso nós fomos chamados. Então nós não podemos permitir que o medo domine as nossas vidas, domine o nosso coração, domine os nossos pensamentos, porque não é esta a vontade de Deus para as nossas vidas. É claro que nós temos que ter precauções, nós temos que ter cuidado, mas nós não podemos permitir que o medo tome conta da nossa vida. E eu quero trazer para você alguns exemplos hoje na palavra de Deus, de pessoas que lutaram contra o medo. Nós muitas vezes olhamos
a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, aonde nos fala de muitos personagens bíblicos, mas que, se nós analisarmos profundamente, detalhadamente, nós veremos que estas pessoas, em algum momento da sua vida, em determinados momentos, sentiram medo. Mas eles sentiram medo, mas não se conformaram com o medo. Eles lutaram contra esse medo. E a palavra de Deus para você hoje é esta: enfrente o teu medo. Lute contra o teu medo. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não quero condenar você por sentir medo de maneira alguma. Mas eu quero te trazer uma palavra que venha libertar você do domínio do medo que se instalou na tua vida e muitas vezes se instalou na tua casa, na tua família, contagiou as pessoas que estão à tua volta. Então, livre-se do medo. Mas como nós vamos fazer isso? Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para você sobre a primeira menção que a Bíblia faz sobre o medo. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10. Gênesis capítulo 3, do 8 ao 10, diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Preste atenção. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu quero que você, nesse momento, tente imaginar aquela situação que ocorreu com Adão e Eva. Eles viviam bem, eles viviam num jardim aonde não lhes faltava nada, aonde eles tinham tudo aquilo que eles precisavam. Na verdade, lá dentro daquele jardim, eles se sentiam seguros, seguros de qualquer perigo, seguros de qualquer dano, seguros de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Na verdade, eles estavam dentro daquele jardim, mas eles sentiam-se protegidos de todo e qualquer perigo. Dentro daquele jardim, todas as suas necessidades eram supridas. Mas nós vemos que em determinado momento eles desobedecem a Deus, porque Deus tinha falado a eles para que eles não comessem do fruto de determinada árvore, mas eles desobedeceram a Deus e comeram. E no momento que eles comeram do fruto da árvore que Deus tinha proibido que eles assim fizessem, eles começaram a sentir sensações, sentimentos que não lhes eram comum. Não era para que eles sentissem aquele sentimento. E eles fugiram da presença de Deus. A Bíblia diz que eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Ou seja, eles se afastaram de Deus. Preste atenção. E aí, Deus vem como de costume para passear com eles, para ter um momento com eles, e perguntou: onde está você? E o homem, escondido, com medo,
já sentindo-se separado de Deus, ele responde: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. O que isso quer nos dizer? Aqui é a primeira vez que a palavra medo ocorre na Bíblia. Isso nos leva a entender que o medo, ele vem pelo distanciamento de Deus. Veja, o homem desobedece a Deus, se afasta, se esconde e agora ele fica com medo. Então, o medo é gerado toda vez que nós nos distanciamos de Deus. É isso que eu quero que você entenda. O medo domina a tua mente, o teu coração e a tua vida toda vez que você se distancia dele. Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais protegido nos sentimos, mais seguro nos sentimos. Cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós começamos a ter medo de muitas coisas, medo da morte, medo de tragédias que podem ocorrer na nossa vida, medo do nosso futuro. Mas cada vez que você está perto de Deus, e é isso que eu quero que você entenda, cada vez que você tem mais intimidade com Deus, cada vez que você tem mais comunhão com Deus, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você enche o teu coração das coisas de Deus, o medo tem que dar lugar à fé. O medo, ele tem que dar lugar à confiança. Que fé, que confiança? A confiança que você está debaixo das asas do Todo-Poderoso, que você está no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansa. Veja que quanto mais perto de Deus, menos medo você sente. Quanto mais perto você está de Deus, mais fé, mais confiança e mais seguro você está. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Que quer dizer que não se abalam? Eles não têm medo, eles se sentem firmes, eles se sentem firmados na rocha, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem, quer dizer, eles estão firmes para sempre, enraizados. Como? Por confiar em Deus. E é isto que eu gostaria que você permitisse que entrasse dentro do teu coração. Neste momento, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando a tua vida. Do que você sente medo? Qual é o teu medo? Você tem medo do futuro? Você tem medo de fracassar? Você tem medo de não ter as tuas necessidades supridas? Você tem medo de, quando passar por um momento difícil, não conseguir reagir, se levantar? É normal você ter este tipo de medo, mas não é normal você permitir que este tipo de medo venha dominar a tua vida. Que você não venha tomar decisões por conta deste medo. Que você não venha mudar a sua vida por conta deste medo. Por quê? Porque este medo é somente para aqueles que estão longe da presença de Deus, que estão longe de ter uma vida com Cristo. E eu quero te afirmar, se você confia, se você tem fé, você não permite que o medo tome conta da tua vida. Eu quero
hoje também te trazer alguns exemplos de pessoas que nós admiramos na Bíblia, de verdadeiros heróis da fé, mas que em algum momento da sua vida permitiram que o medo dominasse, mas nem por isso eles deixaram de lutar contra este medo, vencer este medo. Por quê? Porque no momento do medo, no momento da tensão, eles se aproximaram mais de Deus. Eles viram o poder de Deus sendo manifestado sobre a vida deles e cumprindo-se todas as promessas que Deus havia feito na vida deles. E eu quero te dizer uma coisa: Deus está pronto para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. E Ele vai te mostrar, Ele vai provar que Ele é Deus e que Ele tem poder para cumprir a promessa da sua vida. Portanto, lute agora contra este medo. Vamos tomar exemplo da vida de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. E quando nós lemos a história de Abraão, nós vemos um homem disposto a sair do lugar que ele está, a ir para longe da sua terra, da sua parentela, a ir para um lugar onde Deus tinha determinado para que ele fosse. Nós temos a sensação de um homem ousado, de um homem corajoso, obediente, e verdadeiramente ele foi assim. Tanto é que ele foi conhecido como o pai da fé, aquele que confia, aquele que tem fé. Mas veja que em determinado momento da vida de Abraão teve medo por sua vida, e ele teve medo pela vida da sua esposa Sara. Você deve se lembrar que em certo momento, quando ele foi até a terra de Gerar, o rei daquela terra, ele levou Sara consigo. Por quê? Porque Abraão tinha dito ao rei que Sara não era a sua esposa, que Sara era sua irmã. E por conta desse episódio, o rei levou Sara para fazer parte do seu harém. Porque Abraão pensou o seguinte: se eu disser para ele que ela é minha esposa, eles vão me matar. Veja que Abraão, por conta de medo de perder a sua vida, e medo de que Deus não cumprisse o propósito, a promessa dele com ele e com Sara, porque Deus tinha prometido que dele e Sara nasceria uma grande nação. Mas em certo momento, Abraão permitiu que o medo dominasse a vida dele. E ele disse ao rei: ela é minha irmã. Por que ele não disse ela é minha esposa? Ele disse ela é minha irmã por causa do medo. Veja como o medo, ele impede a atuação de Deus. Muitas vezes ele impede que a pessoa vá adiante na promessa, que a pessoa cometa erros, que a pessoa fique paralisada. Mas Deus é tão tremendo que Deus dá um sonho para o rei. E neste sonho, Deus fala que Sara tem marido e que ele deveria devolver Sara ao seu marido Abraão. Eu, às vezes, fico me imaginando nesta passagem bíblica a vergonha que Abraão sente
depois que o rei traz Sara para junto dele novamente, a vergonha que ele sente de o rei falando para ele: olha, Deus me avisou, você não me avisou, mas Deus me avisou. Você teve medo, mas Deus me avisou que ela tinha marido e que você era o marido dela. Deus quer com isso provar e mostrar para Abraão, dizendo: está vendo, Abraão, você permitiu que o medo dominasse a tua vida, mas eu vim intervir na situação. Eu mostrei para o rei a verdade e mandei com que ele trouxesse a tua esposa novamente a você. Você está vendo, Abraão? Você tem que confiar mais em mim. Você não pode ter medo que Deus não venha cumprir os propósitos dele na tua vida. Você não pode permitir que o medo tome proporções de chegar ao ponto de que você pense: Deus não vai cumprir na minha vida desse jeito, e toma atitudes por medo de perder a vida, por medo de perder um bem, por medo de perder um emprego. Por isso que eu te digo, a maior arma contra o medo, sabe o que é? Você ter intimidade com Deus. A maior arma contra o medo é você estar perto de Deus, em comunhão com Deus, porque você vai se sentir seguro e a sua fé vai ser aumentada e o medo vai ter que dar lugar à confiança que você tem em Deus. Nós temos um outro exemplo também de Sara. Sara é um exemplo de mulher para outras mulheres, inclusive, ao ponto de o apóstolo Pedro fazer citação de Sara para que as mulheres tivessem Sara como exemplo, veja. Mas é interessante que, num determinado momento, Sara também teve medo. Medo de que Deus não cumprisse as promessas na vida dela. Medo de que as coisas não aconteceriam conforme Deus planejou. Será que o Espírito Santo está falando com você nesse momento? Será que você não sente esse medo de que Deus não vá cumprir aquilo que Ele prometeu para você? E Sara quis dar um jeitinho na situação, por quê? Porque Deus tinha prometido a Sara que ela teria um filho, que Abraão teria filhos. Mas Sara teve medo de que isso não acontecesse, porque a idade foi chegando, a idade foi avançando, nada acontecia. Ela estava praticamente com o seu ventre morto, biologicamente era impossível ela engravidar. Então ela chega para Abraão e fala: Abraão, faz o seguinte, eu tenho medo de que Deus não cumpra aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu você pai de muitas nações. Mas como você será pai de muitas nações sem filho? Toma a minha serva, toma a minha escrava, Agar. Deite-se com ela, e ela vai gerar filhos para você, porque eu não posso mais. Veja o que o medo faz. E Abraão tomou Agar, e Agar gerou um filho. Mas você veja as consequências deste medo de Sara, porque desse relacionamento de Abraão com Agar nasceu Ismael. E depois o anjo aparece a Abraão e diz para Abraão que Sara vai ter filho.
E Sara está lá na porta da tenda ouvindo, mas ela começa a rir. E esse riso interno, interior de Sara, nada mais é do que uma demonstração de medo, porque ela entende que isso é impossível de acontecer. Mas não, mesmo assim Deus demonstra o seu poder. Veja que o medo, ele produz consequências, resultados muitas vezes terríveis. Às vezes por medo você mente. Às vezes por medo você esconde alguma coisa de alguém. Será que por medo você tem escondido algumas coisas do teu esposo, da tua esposa, dos teus pais? Será que o medo não tem feito você mentir, dizendo não fui eu? Veja que em outro momento Deus chega para Sara e fala: Sara, você riu. Eu não ri. Claro que ri. Mentiu por medo. Isso muitas vezes acontece. E as consequências dessas mentiras vão muito mais além. Preste atenção. Não tenha medo de encarar a realidade. Não tenha medo de encarar a verdade. Sabe por quê? Porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Confia nele. Confia em Deus, coloque a tua fé nele e você verá o que Deus vai fazer por você e pela tua vida. Não permita que o medo continue te dominando. Não, chegue mais perto de Deus, abra o teu coração a Ele. Eu vou te dizer uma coisa, eu também sinto medo. Eu sinto medo de muitas coisas. Eu sinto medo da perda. Eu sinto medo de muitas coisas. Mas cada vez que eu sinto medo, sabe o que eu faço? Eu me tranco no meu quarto. Eu dobro os meus joelhos. E eu coloco tudo diante de Deus. E abro o meu coração a Ele e digo: Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo que isto ocorra. Eu tenho medo que aquilo aconteça. Mas conforme eu vou orando e vou me aproximando de Deus pela oração e com o coração aberto e sincero, o medo vai desaparecendo. Por quê? Porque vai aumentando a minha confiança e a minha fé em Deus. E o Espírito Santo vai ministrando sobre o meu coração, dizendo: eu estou com você. Eu estou do teu lado. Não é à toa que na Bíblia está escrito por muitas vezes a frase: não temas. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, eu te protejo, eu te guardo. Não temas, eu estou com você em todos os momentos. Por quê? Porque o medo te afasta de Deus. E é até um paradoxo dizer que o teu distanciamento de Deus provoca medo em você. Por isso, você que está ouvindo esta mensagem, é tempo de você confiar em Deus, colocar a tua esperança em Deus, a tua fé em Deus, e não permitir que este medo domine a sua vida. Eu vou trazer um último exemplo para você.
eu vou falar um pouquinho de Moisés. Você sabe que Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito, e por 40 anos ele viveu no Egito como filho da filha de Faraó. Vivia num palácio, vivia com as suas mordomias, mas em determinado momento ele viu um hebreu sendo agredido por um egípcio. Ele foi lá e matou o egípcio. E naquele momento o medo dominou a mente de Moisés. E Moisés fugiu, escapou. E por 40 anos ele ficou fugido. Por 40 anos ele ficou afastado do Egito. Mas em um determinado momento, ele estava pastoreando e viu uma sarça que queimava, mas ao mesmo tempo não se consumia. E ele chegou mais perto daquela visão para ver o que estava acontecendo. E naquele momento Deus se manifesta a Moisés e chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Mas quando Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, eu me lembrei do meu povo e eu escolhi você para ser o libertador daquele povo. Você é quem vai retirar aquele povo da escravidão do Egito e vai levá-lo até a terra prometida. Eu acredito que enquanto Deus estava falando com Moisés, a mente de Moisés enchia-se de medo. Medo, ao ponto que ele começa a dizer: mas Senhor, quem sou eu para que liberte o teu povo da escravidão? E medo vem, e ele diz: eles não vão me ouvir, eu vou falar, eu tenho dificuldade de falar, e eu vou falar e ninguém vai me ouvir. Mas enquanto o medo enchia a cabeça e a mente de Moisés, Deus ministrava sobre Moisés e dizia: Moisés, eu sou contigo, eu estarei contigo, eu falarei através da tua vida. Moisés, confia, não tenha medo, eu estou te chamando, e quando eu chamo, eu me responsabilizo. Moisés, quando eu dou uma ordem, eu também providencio a segurança e providencio a certeza de que tudo vai dar certo. Moisés, quando eu falo com você, não deixe o medo encher a tua mente, a tua cabeça, o teu coração. Não, confia em mim, Moisés. Confia, mas quem sou eu? E Deus olha para ele e diz: eu sei quem eu sou. Confia em mim. Veja que Deus está trabalhando na vida de Moisés contra o medo que toma conta da mente dele no momento em que ele foi chamado. Quantas vezes Deus não dá ordens para nós? Quantas vezes Deus não fala conosco e por medo nós não agimos? Por medo nós mentimos, por medo nós ocultamos, por medo ficamos paralisados no mesmo lugar, por medo não fazemos aquilo que temos que ser feito, falar aquilo que temos que falar, por medo. Este medo não pode te dominar, porque se Deus falou com você o que vai ser feito, creia, acredite, tenha fé, porque assim vai acontecer. Mas você não pode permitir que este medo continue dominando a sua vida. Coloque a tua vida nas mãos de Deus, coloque o teu futuro nas mãos de Deus.
coloque a tua família nas mãos de Deus, confia nele. Veja que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não temas, eis que estou contigo. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, ela não te submergirá. Por quê? Porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu te seguro pela tua mão. Temos medo do fogo, temos medo da água. Mas o Senhor diz: quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, não temerás mal algum, porque eu vou te segurar pela mão, eu vou estar com você. Aleluia! Deus está falando aos nossos corações hoje. Deus está falando com você. Não permita que este medo domine a sua vida. Porque muitas pessoas hoje têm medo da morte, porque estão distanciadas de Deus. Porque aquele que está próximo a Deus não teme a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre você. A morte não tem mais domínio sobre mim, de maneira alguma. Por que teremos medo da morte? Porque nós cremos que temos a vida eterna. Nós cremos na vida eterna com Cristo, porque nós temos a certeza da nossa salvação, a convicção de que somos salvos, e há uma vida eterna esperando por nós, para estar junto de Deus. E só não tem esta convicção quem está separado de Deus. Só tem este medo quem está separado de Deus. É por isso que eu estou te dizendo: quanto mais longe de Deus, maior é o medo. Mas quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimo de Deus, maior é a confiança, maior é a fé e menor é o medo. Vamos estar nos unindo neste momento, em confiança a Deus. Tem coisa que nós não conseguimos fazer sozinho. Tem coisas que parecem impossíveis e nós sentimos medo. Mas a presença de Deus conosco muda esta situação. A presença de Deus na nossa vida nos dá ousadia, nos dá coragem, nos motiva, nos dá força para fazer aquilo que muitas vezes temos medo de fazer. Quantas vezes, por experiência própria, eu tive que seguir adiante e fazer coisas que eu tinha um medo terrível de fazer, andar por caminhos que eu tinha muito medo, mas eu tive que obedecer a Deus, seguir aquele caminho, seguir aquele rumo. Por quê? Porque confiei que Deus estaria ao meu lado em todo o tempo. Mas eu tive que lutar contra o medo, muitas vezes, assim como você tem que lutar, muitas vezes, para que este medo não domine a tua mente. Veja que se você buscar hoje, na internet, nas redes sociais, em livros, muitos livros e muitas matérias de autoajuda vão dizer para você que a única maneira de você enfrentar o medo é confiar em si mesmo, é ter confiança em você mesmo. E desta maneira você vai conseguir enfrentar o medo. Eu não acredito assim.
Se você colocar a tua esperança em você mesmo, a tua confiança em você mesmo, você vai cair, vai ser derrotado. Se você colocar a tua confiança em outros homens, em outras pessoas, você também vai ser decepcionado. Mas se você começar a colocar a tua confiança em Deus, entregar a tua vida a Deus, de maneira nenhuma você vai ser derrotado, ao contrário, você vai ter vitória. Não coloque a tua confiança em você mesmo. Não coloque a tua confiança em outras pessoas. Coloque a tua confiança em Deus, porque é Deus que protege. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É Deus que te protege. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu lugar seguro. É em Deus que você tem que colocar a tua confiança. Eu oro neste momento para que o medo não venha te dominar. E concluo esta mensagem para que você vença. Como eu vou vencer este medo? Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de conversar com as pessoas, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu tenho medo do meu chamado, eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de perder a minha família. Este medo está dominando você. O que eu devo fazer? Aproxime-se de Deus. Tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Ore mais. Esteja mais tempo na presença de Deus. Reflita na sua palavra. Confia nele. Veja todas as vezes que Ele diz para você: não temas, eu estou contigo. Traga esta palavra ao teu coração. Tenha fé e enfrente o medo. Esta foi a mensagem de Deus para a sua vida. Eu, Ítalo Corsini, me despeço de você com a graça e com a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que Deus abençoe você.
Que palavra poderosa, que hino tremendo, que cântico maravilhoso que nós ouvimos agora. E nós já estamos terminando este culto que foi dirigido pensando em você. E eu quero te convidar agora para orar juntamente comigo, porque eu vou ministrar ao teu coração. E nós vamos juntos enfrentar este medo que muitas vezes corrói o meu coração e corrói o teu também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre todos aqueles que estão vendo, assistindo, ouvindo esta mensagem. Quantas vezes temos medo e o medo domina a nossa mente, o nosso coração. E nós vimos pela tua palavra hoje que este medo é desencadeado pela distância, pelo distanciamento do homem para contigo. E neste momento, Senhor, nós queremos orar, porque nós queremos estar mais perto de Ti, nós queremos nos achegar mais a Ti, nesse tempo em que o medo está tomando conta da população, em que o medo está tomando conta, Senhor, da nação, do mundo, e que o medo tem consumido muitas pessoas, levado as pessoas ao pânico, ao medo excessivo. Mas, Senhor, é neste tempo que eu ministro, é neste tempo que nós temos que chegar mais perto de Ti, é neste tempo que nós temos que estar mais perto de Ti. Então, Senhor, gera em nós a fé, a confiança necessária para que o medo seja repreendido e destruído, e que as pessoas que estão amarradas, paralisadas, engessadas pelo medo, possam, nesse momento, serem libertas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E amém. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com você nesses minutos, louvando, adorando a Deus, ouvindo o que Deus tem ao nosso coração. Eu quero fazer um convite especial para você, um convite para que você, se ainda você não entregou a sua vida para Jesus, aceite agora. Entregue a tua vida agora.
Diga: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o controle da minha vida está nas tuas mãos. Eu também quero dizer a você que se você precisar de oração, nós vamos estar aqui na igreja, nos horários do culto. Nós estaremos aqui, você pode se dirigir ao templo e nós estaremos orando por você que está assistindo este culto online. Você também pode receber oração se você ligar no nosso WhatsApp, que está aí. Na descrição do vídeo está o nosso WhatsApp, você pode marcar um horário e eu estarei aqui orando pela sua vida. Amém? Também, se você sentir no seu coração de ofertar, dizimar, não puder sair de casa, nós te damos a opção de mandar trazer aqui a tua contribuição nos horários do culto, agendar um horário conosco pelo WhatsApp ou também fazer um depósito nessa conta corrente que está aparecendo aí para você do Bradesco ou do Santander. Tá bem? Você pode realizar o teu depósito e depois você manda para a gente uma foto do seu comprovante só para que a gente tenha o controle das contribuições, tá bom? Foi um prazer estar com você. Compartilhe este vídeo agora que está terminando. Compartilhe com os teus amigos, com a tua família, com os teus conhecidos, nos teus grupos. E vamos trazer a palavra de Deus para a vida dessas pessoas, tá bem? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.